Olá, turma, que é o professor Diego, do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série de preparação para o concurso, nós temos uma questão da banca IBGP que nos diz o seguinte: considere a frase "se você é cuiabano, então é matogrossense". Aí embaixo diz o seguinte: é logicamente equivalente à frase acima à seguinte proposição: se você é matogrossense, então é cuiabano. Se você é cuiabano, então não é matogrossense. Se você não é matogrossense, então não é cuiabano. Se você não é cuiabano, então não é matogrossense. Turma, alterei aqui, né? Separei ali as duas proposições. Eu só acrescentei o você, porque nesse caso a gente ocultou, porque estava referindo, né, ao mesmo sujeito ali. Então aqui nós temos as seguintes proposições. A proposição que, tá ali que, né, turma, mais é P. Turma, é o seguinte, nós temos aqui, né, a questão de analisar uma condicional. O que é uma condicional? É uma proposição composta na qual os conectivos, ou o conectivo lógico é o então, se então aqui. E no caso de você estar estudando para prestar um concurso, provavelmente essa parte aqui você já está dominando, ok? Do conectivo lógico, de reconhecer que é uma condicional. E uma outra parte também que provavelmente você já deve saber é que o valor lógico de uma condicional é sempre o mesmo. Quando ambas forem verdadeiras, aqui vai ser verdadeiro. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, aqui vai ser falso. Quando a primeira for falsa e a segunda for verdadeiro, aqui é verdadeiro. E quando as duas forem falsas, aqui também é verdadeiro. E aí, como nesse caso a gente tem uma proposição que é válida, uma proposição que de fato, né, na realidade, isso acontece, porque se alguém é cuiabano, então ele é matogrossense, isso ajudaria você, mesmo se não fosse, tá? Mas como é, ajuda você a compreender esse valor lógico, por quê? Pensa o seguinte, o Cuiabá, né? Cuiabá está dentro de Mato Grosso, ok? Então, se você é cuiabano, o primeiro caso, ó, se você é cuiabano, consequentemente, você é matogrossense. Isso é verdade, beleza? Se você é cuiabano, turma, tem como você não ser matogrossense? Isso é falso, não tem como, né, você não ser matogrossense. É o único caso no qual você invalidaria, né, essa proposição, porque repara, se você não é cuiabano, porque aqui agora é considerando como se fosse falso, você não é cuiabano, tem como, turma, você ser mato-grossense? Tem, você pode ter nascido em outra cidade, beleza? E se você não é cuiabano, tem como você não ser mato-grossense? Com certeza tem. Então, por isso que acaba, né, que o valor lógico da condicional tem essa ideia. Por que eu comento que nesse caso, devido a esse argumento é fácil? Porque é algo real, beleza? E nem sempre, né, no raciocínio lógico, a gente vai pegar uma proposição válida e isso vai bugar a mente de vocês um pouquinho. Só para consolidar, turma, olha o seguinte, ó. O valor lógico de uma proposição condicional se revela da seguinte maneira: será falsa quando a primeira parte for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, a condicional será verdadeira. Então, qual que é o nosso objetivo? Dentre as alternativas que nos foram apresentadas, quais delas que resultam no mesmo valor lógico? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Essa é a nossa, digamos, a nossa missão. Lógico que tem alguns gatilhos, quando você está preparado, você já olha algumas alternativas e elimina, mas a gente vai fazer uma por uma na tabela verdade, porque o objetivo do vídeo não é necessariamente só entregar a resposta correta, o vídeo tende a ajudar vocês a compreender algumas etapas que talvez possam ajudar, beleza? Turma, vamos pensar aqui, deixando a tabela do lado, justamente para a gente ter um parâmetro de qual ponto a gente tem que chegar. Vamos considerar a primeira alternativa. Se você é mato-grossense, então é cuiabano. Quando você for fazer a análise na tabela, o que acontece? É de extrema importância que você entenda que a proposição P, ela está aqui, ó, ok? Você é cuiabano, embora você ali tá, né, oculto, a gente omitiu ele. E do lado de cá, você teria a proposição que é você é mato-grossense, ok? Ficou retinho ali, né? O destaque.
Então aqui a proposição Q e do lado de lá a proposição P. Por isso que simbolicamente a gente está olhando isso aqui, ó, a condicional de Q para P agora. Quais são os valores lógicos aqui, considerando que não é uma negação? Então a gente vai só repetir mesmo. Ó, verdadeiro, isso é o que, tá? Verdadeiro, verdadeiro. Aqui embaixo, falso e falso. Beleza? Já a proposição P, nós vamos manter ó, falso e verdadeiro, verdadeiro. Como é uma condicional, aí você vai recorrer a essa tabela e vai pensar o seguinte, ó, todas as vezes que é verdadeiro e verdadeiro, o valor lógico final aqui é verdadeiro. Todas as vezes que é falso e verdadeiro, o valor lógico é verdadeiro. E todas as vezes que é verdadeiro e falso, o valor lógico é falso. E quando é falso e falso, o valor lógico é verdadeiro. Então, nesse caso, tá, turma? Nesse caso onde fala que se você é mato-grossense, então é cuiabano, ele não é equivalente logicamente, beleza? Porque gerou um padrão diferente, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, que era o nosso padrão inicial da condicional. Aqui já não foi a mesma coisa. Dois verdadeiros, falso e, por final, verdadeiro. Então, a gente vai para a alternativa B para vocês entenderem qual que é a ideia de ser equivalente, né, logicamente. Alternativa B, turma, ela diz o seguinte: se você é cuiabano, então não é mato-grossense. Aqui nós já vamos pensar o seguinte, ó, temos a proposição P, ok? Tranquila, normal. E do lado de cá, nós temos a negação da proposição Q, que é essa parte toda com você também, tá, turma? Mas representado pela cantoneirazinha aqui, ó, Q. Então, é essa a ideia. E aqui, como é um condicional, a gente vai fazer essa análise, né, simbolicamente falando, representando ali algebricamente. Quando você tem que alterar alguns valores, turma, repara que o P vai manter o mesmo porque ele não está sendo negado. Então, ele era verdadeiro, verdadeiro, e depois falso, falso. Já o Q, aonde era verdadeiro por ser uma negação, agora é falso. E onde era falso, agora vai ser verdadeiro. Depois de você montar essa base para fazer a análise da tabela, aí sim você considera a condicional e volta lá na tabela e vê quais são as consequências. Quando é verdadeiro e falso, turma, olha só. Quando é verdadeiro e falso, consequentemente é falso. Quando é verdadeiro e verdadeiro, aqui é verdadeiro. Quando é falso e falso, nosso valor lógico é verdadeiro. E quando é falso e verdadeiro, nosso valor lógico é verdadeiro. Não manteve o padrão. Esse padrão é diferente desse, ou seja, esse valor lógico é diferente do de cá. Então vamos lá para a alternativa C para ver se ela vai gerar essa equivalência lógica. Alternativa C, turma, ela diz o seguinte: se você, né, não é mato-grossense, então não é cuiabano. Vamos pensar de novo. Você não é mato-grossense. Essa parte toda, turma, é uma negação, ok? Da proposição que. Essa parte toda aqui, né, mais o você que nós omitimos, é uma negação da proposição P. Então, nesse caso, a gente está avaliando essa condicional. A condicional, né, entre a negação da proposição Q e a proposição P. Aí vamos ver o que acontece nessa tabela verdade. Nesse primeiro momento, você vai acabar invertendo tudo, porque tudo é negação. Então, P era verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Ele vai ficar, turma, como é segundo, tá? O que primeiro, desculpa, turma, verdadeiro, falso, ele vai ficar o seguinte: verdadeiro onde era falso, e onde era falso vai ser verdadeiro. Aí eu falei, né, em uma ordem, fiz outra turma, mas espero que vocês tenham entendido. Onde era verdadeiro ficou falso, e onde é falso ficou verdadeiro. Já a proposição P, que é a nossa primeira proposição, era verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então, nesse caso, vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro.
beleza? E aí, quando nós formos fazer a análise, recorre a essa tabela da condicional que é padronizada. Quando for falso e falso a condicional, falso e falso, o valor lógico é verdadeiro. Quando for verdadeiro e falso, turma, o valor lógico é falso. Quando for falso e verdadeiro, ó, falso e verdadeiro, o valor lógico é verdadeiro. E quando for verdadeiro e verdadeiro, o valor lógico é verdadeiro. Então a resposta C, pessoal, é a alternativa correta, ok? Porque chegou no mesmo valor lógico. Primeira verdadeira, segunda falsa, verdadeira e verdadeira. Essa é a importância de você manter esse padrão na hora de construir a tabela. Caso você não mantenha esse padrão, você corre o risco de fazer uma análise totalmente errada. E aí, antes mesmo de terminar o vídeo, eu vou fazer a última alternativa para mostrar que estava errada. Mas teve um questionamento num vídeo uma vez que é o seguinte: um inscrito falou que ele sempre resolve essas questões na lógica mesmo. Só que eu comentei com ele que a lógica, né, ele acha que talvez ele está fora, né, do conteúdo, ele está fazendo algo irregular. Não, você organizar o pensamento aí na sua mente, mesmo que você não atenda essas exigências formais aqui da tabela verdade e tentar criar uma lógica entre a ideia que foi passada, igual comentei com vocês, quando falo, ó, você é cuiabano, você é mato-grossense, aí compara, se você, aí condiciona, né? Se você é cuiabano, então você é mato-grossense. E nesse caso está falando, ó, se você não é mato-grossense, então não é cuiabano. E aí, se vocês pararem para pensar direitinho, faz muito sentido, tem muita lógica. Porque se você, turma, né, não é mato-grossense, é impossível que você seja cuiabano. Porque se você tivesse nascido em Cuiabá, você automaticamente era mato-grossense. Se você levar para esse lado, que foi o que o inscrito levou, tá ótimo, mas cuidado com algumas exceções, ok? Porque é traiçoeira, né? E a gente acaba adentrando essa ideia do que é real no nosso dia a dia, pelo fato, né, de Cuiabá exatamente estar no Mato Grosso, mas talvez algum concurso te jogue uma proposição que não necessariamente é válida. É uma proposição que na nossa realidade aqui não faz sentido algum, e aí você já não vai conseguir fazer essa análise, beleza? Só deixando essa ressalva porque eu achei bacana demais a interação de quem está se preparando para o concurso. Vamos só verificar que de fato a última turma não seria, né, ou não teria um valor lógico equivalente. A última alternativa fala o seguinte: se você não é cuiabano, então não é mato-grossense. O que aconteceu na anterior? Na anterior ele inverteu, tá, as proposições. Veio primeiro a proposição Q, depois a proposição P. Nessa aqui não. Nessa ele manteve as proposições e negou as duas. Então essa daqui, ó, é uma negação da proposição P, né, representada aqui pela cantoneirazinha P, e a de cá é uma negação da proposição Q, que é quando a gente tem a mesma cantoneirazinha e o que, e aqui trabalhamos a condicional. Então, como é uma negação, proposição P, a negação onde é da verdadeiro, vai ficar falso, beleza? O valor lógico aqui inicial, porque a gente está testando algumas possibilidades. Aqui seriam onde é falso fica verdadeiro, e a proposição que é a mesma coisa. Onde era falso ficou verdadeiro, e onde era verdadeiro a gente vai inverter e vai ficar falso, e aí você faz as análises, ok? Exemplo, quando é falso e falso, aí você olha lá na condicional, que essa tabela é a base da condicional, você vê que o valor lógico é verdadeiro. Quando é falso primeiro e verdadeiro depois, você vê que o valor lógico também é verdadeiro. Quando é verdadeiro primeiro e falso, o valor lógico é falso. E quando é verdadeiro e verdadeiro, o valor lógico é verdadeiro. E aqui você constata que a única possibilidade que tem, né, a única proposição que tem um valor lógico equivalente àquela primeira é exatamente a letra C, igual eu comentei com vocês. Turma, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa nos comentários. Um abraço e até a próxima.